Se você trouxe a sua Bíblia, eu já pedi para você abrir no livro de Mateus, capítulo 14. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quatorze, 26. A partir da semana que vem, nós vamos colocar novamente a mesa aqui na frente, provavelmente aqui do lado, e você vai poder trazer os seus objetos representativos, documento, fotografia, carteira de trabalho, né? Alguma chave, algo que representa o motivo de uma oração que você precisa. Quem sabe você precisa de liberar o teu visto para uma viagem, ou você está dependendo de um problema jurídico, uma causa na justiça, ou você tem uma fotografia de um ente querido que em vias de regra não viria na igreja, mas você vem e traz o objeto representativo, e nós, os pastores, nós vamos impor as mãos, estar orando e abençoando os objetos representativos. Inclusive, em alguns casos, pode trazer até peças de roupa, camisa, né, fronha de travesseiro, não tem nada de errado não. Pode trazer, que nós vamos estar montando uma mesa aqui ao lado, e você deixa, nós vamos impor as mãos, abençoar, no nome de Jesus. Nós vamos ver se montamos a mesa maior, para dar espaço, para não precisar outras pessoas ficarem manipulando o que você vai trazer. E quando os pastores forem impor as mãos também, nós não vamos ficar tocando, mas nós vamos simplesmente impor as mãos e abençoar cada objeto representativo. Então, a partir de terça-feira que vem, eu desafio você, no nome de Jesus, a trazer esse objeto representativo. Amém? Mateus capítulo 14, 26, diz assim: os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos na tua presença nessa noite. É a tua palavra que foi pregada, é a tua palavra que está sendo ministrada, e eu tenho convicção e certeza, ó Deus, que o Senhor quer tratar de forma íntima e pessoal. O Senhor quer falar de forma específica com cada um de nós. O Senhor é o meu Deus, mas o Senhor também é o nosso Deus. É o meu pão, mas também é o pão nosso. Deus, em nome de Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar para falar conosco, para falar com cada um de nós, e que estejamos atentos para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém? Amados, imagina os discípulos dentro de um barco. Eles estavam no lago de Genezaré. A Bíblia diz que era a quarta vigília. A quarta vigília provavelmente já era alguma coisa acima da meia-noite, entre meia-noite e 3 da manhã, mais ou menos isso. E de repente, eles estão ali, nada de Jesus chegar, e eles olham, esperando, quem sabe, um barco se aproximar, e Jesus dentro desse barco. Mas ao invés disso, vem Jesus andando sobre as águas, né? A lei da gravidade aí foi para o espaço. Jesus vinha andando em cima das águas. E quando os discípulos perceberam e viram que havia um vulto caminhando em direção, eles começaram a ficar atemorizados, começaram a gritar, porque eles pensavam que era um fantasma, né? Que era um espírito. E de repente, Jesus manda eles ficarem tranquilos: não temais, porque sou eu. E Pedro,
né, para não perder o costume, o seu jeitão de ser, já disse para Jesus: Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus deu uma palavra. A palavra de Jesus foi: vem. E quando ele escutou essa palavra, vem, a Bíblia diz que ele desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e começou a caminhar sobre as águas. Mas havia um vento muito forte, e esse vento começou a soprar, a água começou, quem sabe, a molhar um pouco as pernas de Pedro, e de repente ele começou a afundar. E quando ele percebeu que ele estava afundando, ele gritou: Jesus, salva-me. E Jesus estendeu a mão e puxou Pedro de volta e disse para ele: homem de pouca fé, por que você duvidou? Eu entendo que Deus pode, um dia você estar num rio, e Deus falar para você assim: pode sair andando aqui em cima das águas, e você sair andando por cima das águas. A minha fé decreta que isso é normal, é possível. Eu digo sempre que a Bíblia diz assim: e o peixe grande engoliu Jonas. Não é assim que está escrito? Mas se tivesse escrito assim, que Jonas engoliu o peixe grande, eu acreditaria. Minha fé é uma fé muito simples, muito prática. Se está escrito, eu creio. E eu creio que Jesus estava andando por cima das águas, e Pedro foi ter com Jesus, e Pedro, automaticamente olhando para os lados, para as dificuldades, começou a afundar. Existe uma história de umas mulheres que estava vindo um temporal, e elas fizeram uma oração e falaram assim: do mesmo jeito que Pedro andou em cima das águas, nós também vamos andar. E elas foram atravessar o rio e morreram afogadas. É uma história verídica. Por que elas morreram afogadas? Porque não tinha um Jesus do outro lado falando: vem. Elas não tinham uma palavra específica para que pudesse caminhar sobre as águas. Então, primeira verdade dessa noite: qualquer coisa que você for fazer, e você tiver um sim de Deus, se você tiver um vem que sai da boca do Senhor, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Você não pegou essa bênção para você, mas eu vou repetir: qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa, por mais espetacular que seja, se você tiver um sim de Deus, pode seguir em frente tranquilamente, que vai dar certo. Você vai andar sobre as águas. Então a primeira verdade é: para que as coisas dê certo na vida de um homem, de uma mulher, este homem e essa mulher precisa ter uma palavra de Deus. O centurião disse: não sou digno de que entre em minha morada, mas diga apenas uma palavra, e o meu servo vai ser curado. E a Bíblia diz que Jesus falou: nem em todo Israel eu vi um homem, ou eu vi tamanha fé como nesse gentil. E ele disse: vai, porque o teu servo está curado. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento que ele disse, foi o mesmo momento em que o servo do centurião foi curado. Aquele servo tinha ali um lugar de filho, como filho para o centurião. Então Pedro, ele vê Jesus, e ele quer andar sobre as águas, e ele teve um ok, ele teve um sim de Jesus, e automaticamente ele caminhou em direção ao Senhor sobre as águas. Segundo ponto que eu gostaria de frisar aqui: não é porque Deus disse sim para você, você está isento de passar por problemas e adversidades. Ai, ai, ai. Como isso funciona, pastor? Deus fala sim para mim, Deus dá um ok para mim, Deus diz para mim: sim, você pode andar em cima das águas, e quando eu vou caminhar sobre as águas, eu posso ser passivo de ter uma tempestade tentando me afundar? Sim, sim, você pode ter problemas seríssimos. O sim de Deus não te isenta de ter dificuldades.
Ai, ai, ai. Vamos lá? Vou falar de novo. O sim de Deus não te isenta de ter dificuldades. Eu orei, pastor. Eu busquei. Deus me deu ok. Deus falou comigo. Deus disse para mim que era isso mesmo, que era verdade, que eu podia, que ia dar certo. Mas agora, tantas lutas, tantos problemas e tantas dificuldades. Será que foi Deus que falou isso mesmo comigo? Será que não foi a minha alma? Será que não foi uma coisa da minha imaginação, pastor? Não. Pode ser que isso de fato ocorra. Mas se você teve tempo com Deus, o teu a sós com Deus, se você buscou ao Deus Todo-Poderoso com todo o teu coração, se você esperou o momento até ouvir Ele falando sim, e Ele confirmou, porque geralmente quando Ele fala sim, Ele confirma, você não está isento de passar por dificuldades, porque as dificuldades elas vêm para provar a nossa fé, as lutas vêm para provar a nossa fé. Às vezes, Deus não quer mudar as circunstâncias ao nosso redor. Às vezes, Deus quer mudar nós diante das circunstâncias. A forma como nós respondemos às dificuldades, a forma como nós respondemos às lutas, a forma como nós nos posicionamos diante das dificuldades, é assim que muitas vezes vai ser tratado e nós seremos de glória em glória sendo transformado, e a nossa fé vai sendo aperfeiçoada, porque Deus tem um propósito. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O propósito de Deus sempre na sua vida é aumentar a sua fé. Deus não quer que você fique no nível raso, Deus não quer que você fique na estaca zero da fé. Deus quer que você vá sendo como que um esportista que vai se exercitando, e a sua fé vai determinando e declarando cada vez mais níveis mais profundos em Deus. Pedro estava afundando, apesar de ter o sim de Deus, apesar de estar vivendo uma experiência maravilhosa, extraordinária da parte de Deus, ele começou a afundar. Mas, preste atenção, agora vem o terceiro ensinamento. Muitas vezes, você tem o sim de Deus, você está vivendo um momento de luta e dificuldade, apesar de você ter o ok, o aval, o sim do Senhor Jesus, e você começa a ter dificuldades, só que ao invés de você buscar solução no lugar certo, você busca respostas e solução no lugar errado. Quando Pedro estava afundando, ele não olhou para trás no barco e falou para o pessoal que estava dentro do barco: pula na água e me tira, pula na água e me socorre. Pedro olhou para Jesus, mesmo no meio de um momento onde ele está literalmente afundando, naufragando na sua fé. Olha isso, está naufragando na sua fé. Mesmo assim, ele soube aonde iria ter solução para o seu problema. E a solução de Pedro estava alguns metros à sua frente: Jesus, socorre-me. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. Testemunho é algo que edifica a nossa fé, faz parte da nossa carreira cristã, mas nada substitui as tuas experiências íntimas e pessoais com Deus. Quando Davi foi enfrentar o Golias, todo mundo ficou olhando: é um menino, é uma criança, como que esse cara vai enfrentar Golias? Se ele é uma criança, se ele é um adolescente, ele é um jovem. Ele olhou para todo mundo e disse: fique tranquilo, porque eu tenho experiências com Deus. Eu já enfrentei o urso, eu já enfrentei o leão, e Deus me deu vitória. Então, as experiências pessoais, as nossas experiências pessoais, são estas experiências que vão fazer você crescer, superar, ir mais longe com Deus. Pedro olhou para Jesus e falou: me salva. E automaticamente a mão de Jesus esteve estendida para Pedro, resgatando Pedro de estar submergindo, afundando. Então eu aprendo que nós podemos ter o sim de Deus, nós podemos, apesar disso, passar por lutas e dificuldades, porém nós não podemos perder
perspectiva. Eu vou usar uma palavra mais assertiva com vocês. A palavra é o foco no lugar certo. Sabe, existe uma batalha na mente do ser humano, uma batalha muito grande, é uma batalha que é travada, o inimigo das nossas almas, inclusive o nome Satanás significa tentador. Satanás, ele é perito para confundir a mente, preste atenção aqui comigo, confundir a mente das pessoas, fazendo com que elas percam o foco daquilo que deveria ser a primazia das suas vidas. Antes de pregar, antes de começar a pregação, eu estava em espírito de oração falando com Deus, e Deus trouxe muito forte no meu coração Mateus 6,33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca o foco, quando você coloca o teu coração, quando a tua visão está focalizando no lugar certo, e você está em Deus, quando você tem a palavra de Deus dentro de você, e o focalizar no lugar certo, dificilmente as coisas vão dar errado. Agora, se você perder o foco, se você começar a olhar por coisas outras, viver deslumbrado com coisas que não vão te dar nenhum resultado, ou não é a vontade de Deus para a sua vida, sinto muito lhe informar, meu querido, a vida é feita por ciclos, né? Você vai ficar que nem o povo no deserto, dando voltinha no parque lá, 40 anos, ciclicamente falando, e a coisa não vai. Pastor, eu não estou conseguindo romper. Pastor, eu pensei que agora ia dar certo. Pastor, eu acho que Deus não tem coisas grandes, bênçãos, as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida. Ledo engano. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Só que existe a parte de Deus e a minha parte. A parte de Jesus qual que era? O que Pedro pediu para Jesus, gente? Deixa eu ir ter contigo, deixa eu andar em cima das águas. A parte de Jesus era fazer o quê? Vem. Era dar condições espirituais para Pedro viver o sobrenatural. O que tocava a Jesus era dar condições espirituais para Pedro viver no sobrenatural. Isso era o que era a parte de responsabilidade de Jesus. E a parte de Pedro qual era? Descer do barco, colocar o pé na água, e um pé na frente do outro e ir caminhando, sem olhar para os lados, sem ficar olhando para o vento, sem deixar o medo se apoderar. E aqui eu deixo a última lição da noite para você guardar no teu coração. Por que a pessoa, muitas vezes, ela passa por um processo de tanta luta, tanto bombardeamento na sua cabeça, para ela tirar o foco do lugar certo, para que ela comece a naufragar, como ela comece a ficar duvidosa. Por que isso acontece na vida das pessoas? Para que elas tenham uma experiência de crenças limitantes, para que ela tenha uma experiência com o chamado medo paralisador, para que ela não possa romper. Então ela vai ficar sempre abaixo da média, sempre à margem, sempre limitado, nunca conseguindo superar as expectativas, nunca conseguindo fazer mais do que aquilo que talvez ela acredita que pode fazer, porque o medo entrou no coração. Olha, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu vou falar aqui com selo de autenticidade no que eu vou falar. Eu já pastoreei e mentorizei muitas pessoas que tinham chamados para exercer o ministério de empreendedor, de serem empresários. E eu vou falar para vocês, 80%, para não falar mais, das pessoas que não conseguem se estabelecer como empresários, um dos fatores que mais impedem essas pessoas de se estabelecerem é o medo, a falta de segurança. As pessoas ficam inseguras, e a insegurança por causa do medo gera incredulidade, e toda pessoa que tem insegurança por causa do medo se torna incrédulo, a sua vida sempre vai ser na média, medíocre. Ela fica
paralisada, ela não consegue ter uma atitude, ela não consegue ter forças para romper, ela não consegue ter forças para ir à frente, ela fica paralisada. Mas Jesus nos traz de volta para a realidade dele, não a nossa, a dele. Na nossa realidade, andar sobre as águas é impossível. Na nossa realidade, né, sair do barco e caminhar sobre as águas é algo impensável. Na realidade de Deus, todas as coisas são possíveis para os que creem. Eu vou repetir agora: todas as coisas são possíveis para o que crê. A matemática de Deus, meu querido, não é exata. 1 mais 1 não é 2. A matemática de Deus, 1 mais 1 pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 1 milhão. Nós não temos noção do que é a matemática de Deus. Assim como o tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos, é atemporal. Ele disse: eu sou o alfa, eu sou o início, mas eu sou o ômega, eu sou o fim. Ele é o início e o fim. Ele diz assim: eu termino tudo e aí eu começo do início. Já entenderam isso? Se você não entendeu, fique tranquilo que eu também não entendi. Mas eu acredito que Deus é dessa forma. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Criador. E o Criador está chamando você para ter experiências sobrenaturais com Ele. Coisas que não são possíveis para você, para Ele é natural, é comum. Ele pode todas as coisas. Paulo, quando escreve aos Filipenses, quando ele está falando do monte de situação que ele passa em termos de vida pessoal, ministerial, Paulo, ele no capítulo 4, versículo 13, ele fala assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto muito de um versículo que diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é que o poder de Deus está precisando ser aprimorado, aperfeiçoado, é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Eu duvido que um Pedro, depois de ter uma experiência de andar sobre as águas, depois de ter uma experiência de ter Jesus levantando ele, saiu daquele lugar sendo a mesma pessoa. É um processo, mas ele subiu mais um degrau na fé. Ele subiu mais um degrau na fé, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Tem algumas pessoas aqui que estão com os pés muito no chão, e Deus está querendo tirar o teu pé do chão. Deus está querendo te dar níveis de fé maiores do que você já experimentou até agora. Deus quer dar níveis de fé para você, estabelecer um nível de fé. Imagine Deus falando com Abraão: Abraão, daqui a 1 ano você vai ter um filho, 100 anos de idade. Por isso que ele é o pai da fé. Olha o nível de fé que ele alcançou. Imagine Deus olhando para você, e se você fala para Deus: eu não tenho nada, eu não posso nada, Deus vai falar assim: eu vou te levantar como um empresário nessa cidade. Eu não tenho nada, eu não posso nada. Fica tranquilo que eu vou capacitar você para conquistar a tua casa. Eu não posso nada, eu não tenho nada. Fica tranquilo, você vai terminar a sua faculdade, eu vou pagar a tua faculdade. E Deus vai cumprindo essas coisas. Eu não posso ter filho, e Deus fala: fique tranquilo, eu vou capacitar você a ser pai, eu vou capacitar você a ser mãe. Pastor, a minha vida emocional, a minha vida afetiva é uma tragédia. O senhor não tem noção. Fique tranquilo que eu vou colocar a pessoa certa na sua vida e vou transformar a tua história afetiva. Pastor, a minha vida, da minha família, todo mundo doente, todo mundo com câncer, todo mundo não sei o que. Fique tranquilo, você vai ser um exemplo de saúde da sua família, porque eu estou te capacitando, eu estou mudando a tua história, eu estou mudando o teu nome, eu estou mudando o teu destino, porque eu sou Deus e eu posso fazer essas coisas. Mas Ele vai encher você de fé primeiro. Ele vai colocar uma fé capaz de sair do barco e colocar o pé sobre as águas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, se coloque de pé. O que toca você é sair do barco. O que toca você é sair do barco. Só tem uma coisa que Jesus espera que você faça: deixa o resto com Ele, sair do barco. É só isso que Jesus espera que você faça. Sai do barco. Pastor Jaquenilson, desenha para mim o que é sair do barco. Sair do barco é sair da zona de conforto. Sair do barco é estabelecer padrões de fé que talvez na sua família nunca teve.
Sair do barco, quem sabe, é começar uma campanha face a face com Deus e 7 semanas estar aqui. Sair do barco é entregar a vida para Jesus, quem sabe descer as águas. Sair do barco, meu querido, quem sabe, é parar de ficar olhando a parte ruim da tua vida e começar a olhar a parte boa e começar a profetizar que isso daí, meu querido, é pouco perante aquilo que está chegando na sua vida. Chega de histórias calamitosas. Sair do barco, meu querido, sair do barco é dar o controle da sua vida para Jesus. Você está entendendo isso? Quem está pronto para isso nessa noite? Eu sinto no meu coração que há fé nesse lugar aqui, de todo o meu coração. Eu estou falando isso, estou sendo bem honesto. Eu sinto que há fé para Deus poder fazer coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Ele só precisa do teu sim, porque o sim dele Ele já está te dando nessa noite. Deus nos coloca diante da palavra dele para fazer ajustes, e quando Ele faz os ajustes dele na nossa vida, a gente começa a focar certo, e quando nós focamos certo, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Quem está comigo, diga amém. Está comigo? Quem nessa noite ouvindo essa palavra se sente desafiado a sair do barco e começar um voto com Deus de 7 semanas face a face com Deus, levanta a mão. Só quem está sendo desafiado a sair do barco. 7 semanas, pastor, vou estar aqui com o Senhor. Quem já ouviu a palavra e falou, não, já tirei o pé do barco, já estou 7 semanas aqui, dá um sinal com a mão bem alto, pastor, eu estou fazendo campanha. Aleluia. Nós vamos orar pela sua campanha. Eu quero convidar o pastor Arthur vir aqui, o pastor Eliseu ficar aqui em cima do altar já. Nós vamos estar orando pela sua campanha. É o momento da fé, meu querido. Sabe, é o momento mais importante desse culto agora. É o momento entre você e Deus. O meu papel aqui é pregar a palavra, encorajar você, motivar você a ter a sós com Deus, ter um momento entre você e Ele. É um momento íntimo, é um momento onde você coloca o teu fardo nos pés dEle, é um momento onde você deixa o teu cântaro nos pés dEle e sai para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. É um momento onde você estabelece agora, chega de ser um derrotado, chega de viver à margem, chega de ficar dentro do barco, ver os outros tendo experiências e eu nada. É um momento onde você está determinando e declarando no mundo espiritual, eu creio na palavra, eu creio no poder do Evangelho. Nesta hora, meu querido, eu quero que você levante as suas mãos, as duas palmas das mãos assim, ó, com quem vai receber algo, com quem está pronto para dar algo e receber algo da parte de Deus.